E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Espera que eu errei, isso aí é de outro cara, de outro canal do YouTube, né? É verdade. E aí, tudo bem, galera? Como é que tá? Boa tarde. Vamos estudar hoje, galerinha do primeiro ano aí, sobre a estrutura geológica da Terra, o nosso planeta, a formação do nosso planeta, como ele se formou, qual a estrutura que ele tem, que ele possui. E isso aí vai ser uma das partes que eu falei para vocês no comecinho do ano, e nós iríamos estudar, né, que seria a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Então essa primeira parte a gente vai começar hoje numa videoaula bem rapidinha, bem sucinta, para que vocês compreendam o mais leve possível, para que vocês, né, consigam aí desenrolar no restante do assunto e nas atividades posteriores, tá? Você pode se perguntar, por exemplo, para que eu vou estudar isso? Sempre vem essa pergunta, né, de todos os alunos, nesse período de pandemia, o caos assolando o mundo. Você vai precisar para um vestibular, que vocês vão fazer o vestibular, ainda terá, claro. E também como forma de conhecimento para entender, compreender, né, como funciona o nosso planeta, como funciona o mundo, desde a sua formação mais interna, das camadas mais internas da estrutura geológica da Terra, até a superfície, que é onde nós vivemos. Nós conhecemos mais o espaço, né, do que o nosso próprio planeta, o interior do nosso próprio planeta. Mas a formação dele é bem legal de se entender, bem fácil de se compreender. A gente vai ver, né, o passo a passo daqui a pouquinho, tá? Bem, vamos começar. Aí você vai ter na primeira imagem, né, a formação do nosso planeta. Na verdade, a formação do universo. Ela deve ter estudado com a professora Ellen a formação do nosso universo, que veio de acordo com a teoria evolucionista, foi criado através da uma fusão de materiais, de matéria e antimatéria, uma expansão de matéria e energia chamada Big Bang, onde teve um início do universo. O nosso planeta, né, ele vai ser formado posteriormente ao surgimento do universo. O universo aí vai ter em torno de 15 bilhões de anos, e o nosso planeta em torno de 6,5 bilhões de anos. Mauro, como é que os caras podem compreender isso, não sei o que? E eu respondo para você. Nosso planeta, existem, né, artefatos que caem no nosso planeta, asteroides, meteoros, que têm uma composição, né, parecida com a da Terra, claro, e também é feito testes para saber a datação dela. Então, com essa datação, você sabe que existem outros materiais tão antigos ou mais antigos do que o que existe aqui no planeta. Então, você sabe, através desse teste, carbono 14, geralmente, baseando-se no carbono, no desgaste do carbono, a questão da idade, né, de quanto tempo existe esse material no universo, tá? O nosso planeta aí, ele surge como uma formação gasosa, como assim a maioria dos planetas existem no universo. A formação gasosa, né, através de cristais de gelo também, e o aquecimento por conta do Sol fez com que esses cristais de gelo se estivessem e acabasse absorvendo por conta disso materiais que surgiram no universo, sólidos como o próprio ferro, o níquel, que vão ser formadores do nosso núcleo e atraindo outros asteroides para essa região onde fica hoje a Terra no sistema solar por conta do sistema gravitacional. Compreende? Que bom que todo mundo está entendendo. E aí você vai ter, nesse caso, a primeira formação da Terra é essa que vocês têm aí na parte central, que seria a formação gasosa, né, e posteriormente a formação de lava. A Terra era uma bola de lava incandescente quando surgiu. Né? No princípio, no surgimento do nosso planeta, era uma bola de lava incandescente que, entrando em contato com o frio do espaço, ela vai acabar resfriando durante o passar dos anos. Isso, claro, milhões, bilhões de anos. E com esse esfriamento, você vai ter a solidificação do material que estava no estado líquido, né? Metais e rochas que acabaram entrando, né, em contato com o frio do espaço e se solidificando. Com esse resfriamento, você vai também liberar gases na atmosfera, não na atmosfera, formando a atmosfera. Às vezes quando eu falo cada coisa, não. E aí, com a formação dessa nova atmosfera, você vai ter um planeta surgindo aos poucos, com uma crosta sólida e uma atmosfera, uma camada gasosa não respirável, tá? Eram gases tóxicos que, se a gente respirasse, com certeza iríamos morrer. Dentro dessa atmosfera vai ter, claro, o hidrogênio e o oxigênio. E a mistura das moléculas vão acabar formando o quê? Água. E essa água vai acabar chovendo durante milhões e milhões de anos no nosso planeta, formando assim mares e oceanos que nós temos hoje. A maior parte do nosso planeta é coberta por água. Não deixando, né, de lado, claro, o sistema de erupções vulcânicas que vão acontecer no nosso planeta durante esse período. Muitos gases foram liberados na atmosfera durante o período de resfriamento e das erupções vulcânicas, formando assim a nossa atmosfera, que é composta por vários
né, tipos de gases, que eu não sei todos, aí você vai ter que perguntar para a professora de química de vocês do primeiro ano, que é Ellen, claro, obviamente. Nessa última imagem que vocês têm aí abaixo, né, o nosso planetinho azul, bonitinho, com a atmosfera, seria o último estágio de formação do nosso planeta. Né? Você vai ter aí uma atmosfera que foi filtrada por conta da chuva, e, claro, formou-se assim os mares e oceanos, que é onde vai surgir a vida. Né? Sem água, de acordo com os cientistas, não existiria vida no nosso planeta, e nenhum planeta do universo seria possível a existência de vida sem a água. Então, o nosso planeta, na sua formação, acabou propiciando a existência de vida por conta da sua formação gasosa da atmosfera e, posteriormente, também da hidrosfera, que seria a camada de água do nosso planeta. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Se não tem dúvida, vamos continuar. E aí você vai ter a questão que eu expliquei para vocês anteriormente. Toda essa vaporização, toda essa camada de gasosa formada ao redor da Terra acabou precipitando no nosso planeta e formou esse lindo planeta azul, como disse Yuri Gagarin quando foi para o espaço na década de 60. A Terra é azul. Nosso planeta, a maior parte dele, mais de 75% do planeta é coberto por água, da superfície do planeta, claro, é coberta por água. E aí nós temos a possibilidade de vida, né, no nosso planeta por conta exatamente desse tipo de formação. Essa formação vai acontecer em torno de 3,5 bilhões de anos atrás. E aí você vai ter a formação da Terra, não como ela é hoje, tá? Não é a estrutura geológica que ela é hoje. Ela vai se dividir muito durante o passar dos anos, por conta da deriva continental e placas tectônicas, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Abaixo você vai ter exatamente essa evolução. Como a Terra era, uma bola de lava incandescente, né? Parecia Namekusei quando Goku luta contra, né, Frieza. Que a transformação do Super Saiyajin foi épica, né, velho? Mas... E como ela é hoje, bem bonitinha, maravilhosa, deliciosa de se viver, e é isso aí, tá? Vamos continuar. E aí você vai ter, com a formação do nosso planeta, as camadas da Terra, as camadas da estrutura geológica da Terra. Tá? Você vai ter aí várias camadas. As mais importantes que a gente tem que lembrar são 3. Quem quiser anotar, pode anotar. Primeira delas, tá? A litosfera, a camada mais superior, seria a crosta, que é onde nós vivemos. Então, nós vivemos onde, galerinha? Repitam comigo em casa. Na crosta. Muito bem. É onde nós pisamos, onde nós mantemos os pezinhos firmes, ou até mesmo plantando bananeira, como você mesmo preferir. Depois nós vamos ter o manto, tá? Que é essa parte intermediária que vocês podem ver aí na imagem da esquerda. A crosta seria a parte superior. O manto é a parte intermediária, tá? E, por fim, a região do núcleo. Qual a diferença entre elas? A crosta ela é sólida, é a menor camada que existe no nosso planeta, a camada mais fina que existe no nosso planeta. Ela fica entre 20 a 70 quilômetros na região, né, da continental, onde nós estamos pisando no solo, e na região oceânica ela vai ter entre 6 a 12 quilômetros de espessura. Enquanto as outras regiões, o manto, que seria a região mais extensa, vai ter quase 700 quilômetros de extensão. Então vai ser uma região muito mais ampla. E o núcleo, tá? Ele vai ser a outra camada sólida. Nós temos a parte da crosta, que é sólida. Nós temos o manto, que é líquido, no estado líquido. Metais, rochas, tudo no estado líquido por conta do calor do centro da Terra e por conta da pressão que mantém esse material no estado líquido. E nós temos o núcleo também formado, né, por materiais como metais, principalmente ferro e níquel, que estão no estado sólido. Esse material mais denso ele afundou, como se fosse uma rocha dentro da água. Ela afunda, fica lá no fundo, vai se juntando com outro material que também é superaquecido, formando assim um campo magnético da Terra. Sem esse campo magnético, por exemplo, nós não teríamos gravidade, nós iríamos flutuar, né? Então nós temos esse campo magnético na Terra exatamente por conta desse núcleo que puxa para o centro. Nós pisamos na camada da crosta e somos puxados para o centro. Por isso que a pessoa que fica em pé não vai crescer, tá certo? Vai ser puxada para o centro, então você vai diminuir. E você vai ter também nesse caso aí a região do manto, que é a região que é feita em estado líquido, e a região da crosta, que é formada em estado sólido, certo? Alguma dúvida? Vou continuar, tá? Nessa região você vai ter as áreas de transição e as áreas subdivisões, que você pode ver o manto inferior e o externo e interno, perdão. O manto interno e o externo. O externo vai ser aquele longe do núcleo, não longe da crosta, tá? A gente vai sempre partir do núcleo. Núcleo interno e externo, tá? A parte mais embaixo que vocês têm aí na imagenzinha. Depois, núcleo externo, fora do
ou desculpa, manto externo. Blá, blá, blá. Que bosta. O manto inferior e o manto superior. Núcleo interno e externo, manto inferior e o manto superior. O inferior fica mais próximo, claro, ao núcleo, tá certo? Então você vai ter aí toda a descrição, depois essa baboseira que eu falei agora, mas dá para ser certinho. Núcleo interno e externo. Depois manto inferior e manto superior e por fim a crosta, que pode ser oceânica ou continental, tá? Vamos continuar aí. E aí você vai ter a formação do nosso planeta no princípio. No começo da formação do planeta, nós tínhamos apenas um continente, que era chamado de Pangeia, que significa um bloco de rocha, um pedaço de terra, que é esse que vocês vão ter aí à esquerda na imagem grandona e depois na pequenininha. Nessa imagem grandona você vai ter a fusão de todos os continentes. Eles faziam parte de um só. Assim como você viu em Era do Gelo, antes de Scratch, claro, né, diminuir ou separar os continentes. Realmente eu falo muito besteira. Depois, esses continentes eles foram se separando, né, formaram então a chamada Laurásia e Gondwana, que foi a separação entre os continentes do norte e os do sul. Esse continente do norte, posteriormente, vão formar a América do Norte e Europa, tá? E os do sul vão formar a África, a região da Oceania e a América do Sul também, como vocês podem ver nessa transição aí que vocês têm na imagem logo ao lado, tá certo? Como isso aconteceu? Como é possível continentes se separarem de maneira inteira? O Mauro tá falando muita besteira. Realmente, eu posso falar realmente muita besteira, mas nesse caso foi verdade. Foram criadas teorias sobre a questão, primeiramente, da deriva continental e das placas tectônicas. Primeira ideia criada foi da placa tectônica, que o nosso planeta não é essa crosta inteira como nós vemos, é uma camada sólida. Ela é segregada, ela é separada, ela é dividida, é esfacelada. Tá? Como vocês podem ver na imagem, aí vocês têm todo o planeta, e essas linhas vermelhas delimitam as placas tectônicas. Deixa eu ver como é que eu posso explicar melhor. Quando vocês pirraram ainda, né? Vocês já brincaram de bola, alguma coisa, se arranharam, né? Arranharam aquele joelhão, dá aquela rasgada no joelho massa. Aí depois não cresce o cascão, né? Você tá com a perna esticada, cresce o cascão bonitinho. Dói quando você dobra o joelho de novo. Quando o joelho dobra, você pode ver que o cascão se tora, fica aquele nocinho cortado no meio. Isso seria exatamente a divisão da placa tectônica. Por quê? Nesse caso, a nossa crosta ela não é una, ela se dividiu. O joelho dobrado rasgou o cascão. A movimentação da Terra, a rotação do planeta, fez com que essas placas não fossem unas. Elas acabassem sofrendo com impactos que romperam, fizeram com que elas se rompessem. E aí você vai ter várias placas que estão próximas de si, mas não estão sempre coladas. Ah, Mauro, mas eu não vejo um buraco desse tamanho. Ah, claro, você não vai ver. Isso aí está na região subterrânea, está na parte mais próxima da região inferior do manto, próximo do manto superior. Então você vai ter aí, né, a divisão das placas tectônicas. Se você vai ter, por exemplo, nosso país está no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Essa placa ela pode ser convergente, se tocando, tá? Divergente, se afastando, ou consonante, que vai ser elas paralelas entre si. Então, convergente indo na mesma direção, pode se chocar. Divergentes, direções diferentes. E consonantes em paralelo umas às outras. Esse tipo de placa tectônica ela se movimenta. Antes sabia-se que existiam as placas tectônicas, mas não sabia como houve a separação dos continentes. Certo, a placa tectônica está dividida. Mas o que aconteceu com ela? Elas derivaram. E mal, derivação em matemática? Não, derivação não é de matemática. Derivação nesse caso vai ser que elas vão navegar, vão sair, vão separar. Por quê? Lembrem, o magma é líquido. Se o magma é líquido, quer dizer que elas podem deslizar sobre esse magma. E como o magma está em alta temperatura, em ebulição, e ele é muito fluido, está sempre em movimentação por conta da rotação do nosso próprio planeta, então por conta disso, as próprias placas tectônicas vão começar a se movimentar também. E aí eu chego ao denominador comum. Como assim denominador comum? Qual seria o denominador comum? Vai ser exatamente juntando a ideia da placa tectônica com a da deriva continental. Eu tenho uma placa. Se ela ficar sem separar, se eu ficar aqui sem se separar, por exemplo, não vai se separar. Tudo bem, vai ficar da mesma forma, o continente vai se separar. Só que elas deslizam por conta da formação do magma. Elas vão se separando ou colidindo
ou deslizando lado a lado. Isso por conta da questão da fluidez do magma, do nosso centro do nosso planeta. E aí você vai ter as placas se separando uma da outra. Por exemplo, você pode observar na imagem para ver que não é mentira minha. Mas claro, tá fazendo besteira, conversa bastante, como eu falei hoje. Mas nesse caso, você vai ter uma prova, por exemplo, os cientistas. Vocês podem observar no mapa. América do Sul, para quem não sabe, a América do Sul está escrito aí, tá? Placa sul-americana. Ela parece que se encaixa perfeitamente na placa africana, no caso. Não a placa em si, mas a América do Sul com a África. Você pode ver, parece um quebra-cabeçazinho. Detalhe, foi feito estudo sobre o tipo de solo que existe na África e no Brasil, e eles são semelhantes, são iguais, tá? E detalhe, foi feito também um estudo sobre o afastamento dessas placas. A placa sul-americana e a africana... Você não tá vendo que eu tô dando aula aqui, não? Vai brigar em outro lugar. Os cachorros brigam demais. Você pode ver aí, a placa africana e a placa sul-americana, elas estão se afastando. E foi visto pelos cientistas que a cada ano se afasta 1 centímetro. Tudo isso porque no meio delas vai encontrar solo novo, solo recém-formado, porque quando elas se afastam, o magma sai, resfria na água e forma um solo novo. Bem que legal, bem que interessante. E aí você vai ter a ideia exatamente desse tipo a junção das placa tectônica com a deriva continental. Todas elas foram criadas por um alemão, né, chamado Wegener. Wegener, ele criou essa ideia, bonitinha aí que vocês têm para a formação do nosso planeta, tá? E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. A gente vai ter nas próximas aulas tudo vídeos assim como postar no YouTube para vocês. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção, né? Espero que a edição fique boa, porque eu estou experimentando. E deixa eu aumentar a minha imagem, porque eu gosto de aparecer. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Beijo e abraço.